Adão é o cabeça da era da morte, Cristo é o cabeça da era da vida eterna. Bem-vindos, pessoal, ao estudo de Romanos, um estudo semanal. Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo, dou aula de interpretação bíblica desde 2004 e eu tô aqui com você para estudar essa carta maravilhosa que impactou a fé cristã, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5 hoje. Se você está chegando agora, pode começar daqui, pode voltar ao estudo, é bem-vindo. Só não esqueça de curtir o vídeo, de assinar o canal, de você fazer os comentários do que Deus está falando com você aqui embaixo. Isso é importante para nós, para a gente ver como é que está indo os estudos, enche o nosso coração. Se você está vendo esse vídeo muito tempo depois do lançamento, nós estamos lançando em novembro de 2020. Também coloca aí a data aqui embaixo. Olha, eu estou assistindo não sei o que, não sei. Você que está no futuro, 2022, como é que foi? Acabamos, a pandemia venceu ou não? Ou a gente que venceu? No final das contas, a gente sabe pela carta de Romanos que Cristo venceu, independente do que aconteceu. Mas é isso, gente. Deixa eu dar mais um recado antes da gente entrar no capítulo 5. Você pode estudar aqui no YouTube, como você está vendo agora, mas você também pode estudar numa versão estendida, uma versão que eu deixo alguns minutos a mais, ou às vezes até 10 minutos a mais, que eu chamo de versão raiz, versão para valer. E aí você só clicar aqui embaixo e se inscrever de forma gratuita. Nós já estávamos com 950 alunos, 960 alunos, e já ia chegar a 1.000, e eu não sei, eu estava conversando com a turma se a gente ia bloquear no 1.000 ou não. Então, de qualquer forma, corre aí para você pegar a versão estendida, se você está chegando, e que enquanto está aberta essa turma, tá bom? E lá você pode estudar, lá também tem comentário, lá eu vou comentar, aqui eu não consigo, tem muitos inscritos nesse canal, e lá tem um certificado no final do curso se você completar. Vamos lá para o capítulo 5? Paulo, nos primeiros 4 capítulos, já usou vários pronomes. Ele começou falando sobre ele, depois falava tu, ó homem, fez isso para falar dos judeus no capítulo 2, e agora ele vai usar o nós. Isso é muito significativo, porque agora ele se inclui e ele coloca os dois públicos que ele está conversando o tempo todo, que são os gentios que se converteram e são os judeus que também se converteram à fé em Jesus Cristo. Então, esse nós que ele usa, agora ele está na sua argumentação colocando todo mundo no mesmo balaio. Você, a partir de agora, até o capítulo 8, você vai ver muito a expressão temos paz com Deus, obtivemos acesso a essa graça, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, também nos gloriamos nas tribulações e seremos salvos. Todas essas expressões a gente vai encontrar já no capítulo 5, com o pronome nós ali por trás, se referindo a essa unidade da igreja. Desde o começo do capítulo 5 até o versículo 11, nós vamos ver 5 consequências da justificação divina. É muito interessante como é que Paulo vai construir o seu argumento das consequências que ele já abordou nos outros capítulos da justificação que Cristo fez na cruz e na ressurreição. Logo no versículo 1, a gente vê a primeira consequência, que os discípulos de Jesus encontram paz em Deus. Os profetas do Antigo Testamento falavam que ele era o príncipe da paz, que a gente precisava encontrar esse shalom, essa paz do reino de Deus, essa bênção suprema, e a gente encontra em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que a gente vai encontrar e já encontrou essa paz. Mas é importante a gente salientar uma coisa. Os teólogos Sandai e Hitler, no seu comentário exegético de Romanos, eles vão dizer o seguinte: além de uma oposição perversa do pecado para com Deus, existe também uma santa oposição de Deus para com o pecador. Isso é importante a gente entender. Essa paz não é só da gente com Deus, mas Deus com a gente. Não só a gente declarou guerra com Deus, mas Deus declarou guerra com o pecado. Então essa paz é tão importante e foi feita por Deus que ele também apaziguou a ira que ia vir contra nós. Então essa paz não é só nós que sentimos, mas Deus também sente essa paz para conosco. No versículo 2 a gente vê a segunda consequência. Os discípulos de Jesus estão firmes na graça. 2 verbos são usados aqui por Paulo
para representar essa firmeza na graça. A primeira palavra é a palavra prosagongê, que é esse acesso que a gente tem diante de Deus pela graça. Essa palavra, ela seria melhor talvez traduzida por introdução e não acesso, porque ela significa que alguém levou uma pessoa até a sala do rei, a sala real. Então, ele foi introduzido. O que Paulo está querendo dizer é que nós fomos introduzidos ao templo e palácio de Deus. Vamos lembrar que no Antigo Testamento, a palavra casa, né, mansão, palácio, é a mesma palavra do que templo, né, para adoração. Então, no Antigo Testamento, o rei era o Deus, né? Na maioria dos outras nações, o rei e Deus era a mesma coisa. E palácio e templo para adoração também era a mesma coisa. O povo não tinha acesso nem ao palácio e nem ao templo. E aqui Paulo está dizendo que nós fomos introduzidos a esse ambiente, essa condição de estar diante do rei. E ainda Paulo vai falar que ninguém pode tirar isso da gente. Nada pode separar do amor de Deus. E a segunda expressão que ele usa é estamos firmes na graça. E essa firmeza, ela foi dada por Deus. Paulo mais para frente vai falar que nada pode nos separar do amor de Deus. E ele vai fazer uma lista de coisas que não pode separar. Mas aqui Paulo já está dizendo sobre a firmeza dessa graça, essa alegria. Então nós temos paz e nós temos uma alegria de estar nessa graça e estar no templo, e não só estar no templo, mas viver no templo. É isso que Paulo está dizendo. A gente não só pôde entrar na presença do rei, mas também agora a gente vai estar com o rei nessa presença constante. E mais para frente ele vai falar que a gente vai reinar com o rei. Olha que privilégio. E aí no versículo 3 e 4, Paulo vai falar que essa alegria vai transbordar até as nossas tribulações. Então a gente tem não só alegria, paz, mas temos essa segurança até mesmo no sofrimento. A gente vai ver aqui que é interessante que Paulo vai usar um tipo de um argumento circular. Ele vai falar que nós temos esperança e aí por vir a tribulação nós temos perseverança. A tribulação cria perseverança que depois vira esperança, que depois vem tribulação. Então esse círculo aqui de esperança e perseverança, persistir, não mudar, ele é alimentado por essa palavra chamada tlipsis, que é uma palavra usada no Novo Testamento para tribulação que recebe os discípulos de Jesus, quem segue a Deus, essa tribulação santa que a gente recebe. Não é masoquismo, não é gostar de passar por dificuldade. E vamos lembrar que no primeiro século os cristãos estavam passando por muitas dificuldades. Eles eram mortos, perseguidos, jogados em arenas com leões, usados como tochas para iluminar as festas dos imperadores. Essa tribulação, ela mostra que é o único caminho para a gente chegar a Deus, porque a gente não só participa da glória de Cristo, mas também das tribulações. E esse é um privilégio. A gente vai ver em Atos os discípulos celebrando quando são, às vezes, torturados em nome de Cristo, que é um privilégio você poder passar por tribulação para ir até a glória. A segunda coisa é que essa é uma característica. Se você está sendo perseguido pelo nome de Jesus, esse é um selo. Eu falo isso muito no nosso estudo do Sermão do Monte, até porque tudo que está aqui, Paulo, eles dizem que o capítulo 5 é um paralelo com o Sermão do Monte. Bem-aventurado vocês por serem perseguidos, né? Porque isso vai trazer uma alegria, né? Quando vocês forem perseguidos injustamente. Paulo está dizendo a mesma coisa aqui. Feliz é vocês pela graça, por esse lugar que é conquistado por Deus e é mantido por nós. A gente agora vai viver no palácio, no templo. A gente também vai ter tribulação. Todo esse paralelo, ele é feito. Assim como no capítulo 1, a gente faz um paralelo com Gênesis 1, 2 e 3. Agora a gente faz um paralelo aqui, ou Paulo faz um paralelo aqui, com as bem-aventuranças. E também essa tribulação nos leva à maturidade cristã. Então a gente vai ver os apóstolos sofrendo bastante, mas chegando a uma maturidade de poder ensinar. E realmente é isso mesmo. A gente só
cria casco mesmo quando a gente recebe muitos haters pela nossa fé. A quarta consequência é que o discípulo de Jesus, ele recebe o amor de Deus através do derramar do Espírito Santo. Paulo vai falar isso no versículo 5. Ele vai dizer que a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor através do Espírito Santo. Olha que interessante. A nossa esperança vai vindo e vai sendo alimentado pelo amor de Deus que é dado pelo Espírito Santo. Aqui a gente tem que dar uma pausa e entender um pouquinho mais o que Paulo está querendo dizer com esse derramar de amor através do Espírito Santo. Porque os reformadores, ao longo da história, os teólogos entenderam que isso era uma onda de amor que o Espírito Santo fazia para alguns, mas isso é um erro ou um equívoco hermenêutico, quando a gente interpreta a palavra de Deus à luz da nossa experiência pessoal. E a gente tem que fazer exatamente o contrário, interpretar a nossa experiência pessoal à luz da palavra de Deus. Pelo contexto que Paulo está usando, o jeito que ele está trazendo isso, ele vai trazer no capítulo 5, versículo 5, esse derramar do Espírito Santo. Mas também lá no capítulo 8 ele vai falar dessa certeza da paternidade. E John Stott, ele vai trazer essa contestação. Será que Paulo aqui, todo o tempo ele está falando de nós estarmos inclusos em tudo que Deus está fazendo, é Ele que está fazendo para nós, e de repente, do nada, nesse trecho, ele está dizendo que, para alguns vão ser derramado esse amor através do Espírito Santo. Bom, sempre que Paulo está usando sobre esse derramar do Espírito Santo, esse batismo salvífico do Espírito Santo, é para todos os cristãos. Então aqui eu fico com John Stott, e é uma briga boa, e é uma boa leitura que você pode fazer, é o seguinte: todo aquele que recebe o Espírito Santo e a salvação recebe o amor de Cristo. Então é pelo fruto que a gente vê se está na árvore ou não. Então se um cristão não tem o amor de Cristo, é algo altamente contestável. Não estou dizendo que às vezes a gente não possa viver um amor constrangedor e aí a gente experimentar no próximo esse amor constrangedor. Mas isso é derramado para todos e às vezes você pode vivenciar isso mais ou menos, mas você sempre tem que ter o amor de Cristo que é derramado pelo Espírito Santo, e isso aqui é falado na palavra de Deus. Não é para alguns, eu fico que é para todo mundo, e aliás, isso é um fruto de que você está na árvore de Cristo, se você ama como Cristo amou. Esse é o mandamento de Jesus. Vocês, do jeito que vocês relacionarem, as pessoas vão reconhecer a mim. Quando Jesus fala isso lá no Evangelho de João. No versículo 8, Paulo vai falar que Deus demonstra o seu amor para com a gente, dando o seu filho para morrer, mesmo nós sendo pecadores. A melhor tradução não é demonstra, não é derrama. A melhor tradução aqui é Deus prova, é quase de novo. Estamos numa linguagem jurídica aqui. E aí é como que Paulo está falando, olha, não tem contestação nenhuma. Deus mostra esse amor que é derramado para a gente, Deus prova ali, está aqui, simplesmente mostrando que quando Deus entrega o seu filho para morrer na cruz, essa é a maior prova de amor da história da humanidade. Não existe uma prova maior do que um pai entregar o seu filho para morrer na cruz de amor à sua criação. E é essa a quinta consequência da justificação de Deus que Paulo está trazendo aqui no capítulo 5. Que ele demonstra, ele prova, esse amor para com os seus discípulos, com Jesus na cruz. Paulo vai usar um argumento que eu achei bem interessante. Ele fala assim, dificilmente alguém vai morrer por um homem justo, talvez por um homem bem bom, vamos dizer assim. E a gente fica pensando, qual que é a diferença do homem justo e o homem bom, né? Ele está dizendo assim, um homem justo, mas que fica de boa, que ninguém sabe, ninguém vai morrer por ele. Talvez um ou outro morra por um homem que claramente é querido pela sociedade. Mas ele vai falar, olha, a maior prova do amor de Deus é que ele morreu por nós quando nós éramos pecadores ou inimigos dele. Nós éramos detestáveis aos olhos de Deus porque estávamos no pecado, na rebeldia, e aí ele prova o amor dele entregando seu filho Jesus. Jesus ia falar o seguinte, o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, versículo 11. Agora a gente entra no versículo 9 e 10,
com Paulo falando que seremos salvos. 2 vezes ele fala isso. E um leitor mais atento vai parar e falar: peraí, Paulo, até então você está falando que a gente foi salvo, justificado, foi imputado essa salvação, agora você está falando no futuro, nós seremos salvos. Eu não estou entendendo. Então a pergunta que fica aqui, a gente é salvo ou não é? E a resposta mais honesta, as duas respostas podem dizer: nós já fomos salvos, e você pode dizer isso claramente para todo mundo: não, eu sou salvo em Jesus Cristo. Mas também você pode falar: não, eu vou ser salvo em Jesus Cristo no dia final. Então a resposta é já e ainda não. É o famoso já e ainda não. É bem aqui que Paulo está trazendo isso, esse já e ainda não. Várias vezes Paulo usa no passado a salvação, no presente ou no futuro. Estamos sendo salvos ou no futuro seremos salvos. Isso é claro na Bíblia, isso é revelado de várias formas e a gente não tem como resolver isso. Aliás, resolver é cometer uma heresia. Então a gente tem que entender que já fomos salvos, mas ainda não. Nós seremos salvos. Então a pergunta é: nós já fomos salvos? Sim e não. Sim, porque nós já fomos salvos da culpa do pecado, você não precisa mais viver com a culpa do pecado, Jesus tirou isso, e já fomos salvos do juízo final. Mas não, porque nós ainda não fomos libertos do pecado que habita em nós carregamos essa velha natureza e nós ainda não temos o corpo glorificado, o corpo da eternidade que Jesus teve na ressurreição. Então isso a gente ainda vai ser salvo quando a gente receber esse corpo e quando tirarem todo o pecado da velha natureza de nós. Então a gente vai ser purificado no final, na sua volta. Então nós já fomos salvos, estamos sendo salvos, e isso a gente geralmente chama de santificação, e nós seremos salvos com um novo corpo, o corpo glorificado. Isso é importante a gente entender. Talvez a segunda pergunta é: como a gente vai ter certeza que a gente vai ser salvo no último dia, né? Que a gente já foi, que a gente está sendo legal, mas como a gente pode ter essa esperança? Lembra da esperança, da tribulação, e aí que causa perseverança? Ele vai falar o seguinte: nesse versículo 9 e 10, a estrutura é igualzinha, então a consequência, se aconteceu isso, e Paulo está dizendo, se nós fomos justificados em Cristo e reconciliados com o Pai, consequentemente, nós também seremos regenerados no último dia. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o pior Deus já fez, que é o sangue, no versículo 9, de Jesus que foi derramado, e ele reconciliar os seus inimigos. Quando éramos inimigos de Deus, versículo 10, ele nos reconciliou. Então, a segunda parte, Deus vai cumprir, você pode ter essa certeza, porque o pior Deus já fez, e agora é questão de tempo, da plenitude dos tempos, para Deus finalizar a boa obra que ele já começou em mim e em você. E aí no versículo 11, Paulo vai falar uma palavra interessante, a mesma palavra que ele usa no capítulo 2, que os judeus se orgulhavam, agora ele vai falar: nós nos orgulhamos em Deus, né? E essa palavra foi traduzida diferente, porque a ideia aqui é diferente daquela ideia do capítulo 2, versículo 17. Ele aqui está dizendo que nós orgulhamos, né? E aí é um orgulho diferente, é nos gloriamos, né? Foi traduzido como gloriamos ou alegramos no que Deus fez. E qual é a diferença? A grande diferença é que os judeus lá estavam se vangloriando de quem eles eram, qual era a linhagem deles e de seguir a lei. E aqui nós nos orgulhamos de Jesus, do que ele fez, do que Deus fez. É praticamente bater continência com o chapéu de Deus. Nós nos alegramos, nós temos o orgulho de ser evangélico, e quando é assim, de ser cristão, né? Eu sempre critico muito esse negócio de orgulho de ser evangélico, orgulho de ser cristão, marcha do orgulho cristão e tudo mais, quando é um orgulho de sermos quem somos. Porque se você entende quem você é, você não tem orgulho, você tem remorso, você tem dor, você tem arrependimento, você tem outras coisas. Orgulho a gente só pode ter no que Deus fez na cruz. E é isso que Paulo está falando aqui no versículo 11. Agora no versículo 12, até o final do capítulo, versículo 21, Paulo vai mostrar a diferença e as semelhanças entre Adão, esse cabeça da era da morte, e Jesus, o cabeça da vida eterna, da era da vida eterna. São as duas coisas
bem opostas, mas existem algumas semelhanças. E é interessante que no capítulo 4, Paulo puxou a figura de Abraão para fazer a sua argumentação, e agora no capítulo 5 ele vai mais além e vai puxar a figura de Adão para fazer a sua argumentação. E é interessante aqui eu quero dar uma pausa, como Paulo amarra direitinho, é uma obra-prima a carta de Romanos, teologicamente, e Paulo não está fazendo essa teologia, isso que eu acho que é mais maravilhoso, de um gabinete, de uma igreja, uma catedral. Paulo está fazendo essa teologia no campo, no pé sujo ali das ruas que ele está indo de cidade em cidade, sendo perseguido, evangelizando. Então essa é uma teologia robusta, feita por um missionário, não feita apenas por um teólogo, alguém que está no campo. Então é incrível como Paulo vai em todas as figuras importantes, ele vai em Davi, vai em Abraão e agora em Adão, para trazer a sua argumentação sólida, que vai depois ser uma das bases, não é a única, mas é uma das bases da fé cristã. Agora no versículo 12 a 14, Paulo vai apresentar a figura de Adão e a figura de Cristo e vai fazer essa comparação, vai apresentar essas duas figuras na sua argumentação. Ele começa dizendo que o primeiro homem, então ele está falando de Adão, ele abriu espaço, por ele pecar, ele trouxe o pecado na criação. O pecado que ele trouxe a morte para Adão. E essa morte que Adão enfrentou, essa morte espiritual, trouxe também a morte para toda a criação. Então é algo representativo. O que Paulo está trazendo aqui não é que o pecado de Adão é igual ao meu pecado e o seu do dia a dia, esse pecado que nós cometemos também, mas é um pecado muito mais significativo. Aquele pecado, ele vai trazer a condição pecaminosa a toda a criação. Existiam dois homens no século V, um era Pelágio e outro era Agostinho. Pelágio era um monge britânico que acreditava que a gente nasceu neutro. A gente não nasceu pecaminoso, nós nascemos neutro e aí nós escolhemos entre ser bom ou ser mal. E esse monge tinha muita dificuldade exatamente com o capítulo 5 de Romanos. E Santo Agostinho, que talvez você conheça, ele era bispo de Hipona, já era alguém conhecido, era como se fosse um papa da época. Então, a gente tem esse debate entre os dois. Pelágio, ele vai dizer o seguinte, que a raça humana, nós estamos em Adão por imitação. Assim como um filho, mesmo odiando algumas coisas do pai, acaba repetindo, né, o que o pai faz, assim é a raça humana repetindo. Toda vez que a gente peca, a gente só afirma e repete o que Adão fez naquele primeiro pecado. Então nós estamos em Adão por repetição. O bispo de Hipona, ao ler a carta de Romanos, principalmente o capítulo 5, vai dizer, não, nós estamos representados em Adão. Nós pecamos quando Adão pecou. É um outro tipo de pecado. Então é um pecado de natureza, né? É natural. Então nós nascemos no pecado a partir do pecado de Adão. Então nós temos um pecado a ser resolvido, que é a nossa criação, um pecado criacional, um pecado da criação. E existe um outro pecado que é o pecado que nós fazemos diariamente. Esse pecado que mostra a condição que estamos em Adão. São duas coisas diferentes. O Watchmani, em Vida Cristã Normal, ele vai fazer um comentário muito legal de Romanos e ele vai dizer que um pecado é resolvido com a cruz e outro pecado é resolvido com o sangue de Jesus que é derramado. Ali está os dois representados na cruz. O Watchmani faz essa dicotomia. Eu gosto dessa versão que o Watchmani fez, não é a versão que eu decidi expor para vocês, eu tô indo mais pela linha de John Stott, mas o Watchmani é um cara que impactou muito a vida do meu pai e também a gente leu quando entrou no seminário esse comentário de Romanos, Vida Cristã Normal, e é algo muito legal. Moral da história, é lógico que Agostinho tinha razão, Pelágio está querendo deturpar o que Paulo falou. É muito claro no versículo 15 que pela transgressão de um só homem todos morreram. Então, ali é claro que é forma representativa, de novo, entendendo
como Paulo escreveu, que é forma jurídica, e aí alguém tem a procuração da raça humana. Por ser o primeiro, ele teve a procuração de todo mundo, e por ele ter feito algo errado com essa procuração, toda a criação caiu. Não só a raça humana, toda a criação. Paulo vai falar num outro texto que toda a criação espera e clama pela regeneração de Jesus Cristo. No versículo 15 a 17, Paulo fica tão constrangido de começar essa comparação entre Adão e o Cristo que ele ama tanto. Ele fica constrangido que agora ele vai fazer o contraste. Aí no versículo 15 ele fala: portanto, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. A primeira diferença entre um e o outro é a natureza das duas obras. A primeira tem a ver com transgressão, alguém que desobedeceu, alguém que estava afastado de Deus, tinha uma ordem e desobedeceu. A segunda é uma dádiva, um ato sacrificial do Cristo. Então, um é a transgressão e outro é uma dádiva. Essa é a primeira separação da natureza da obra dos dois personagens. O efeito imediato que os dois fizeram também é diferente. Além da natureza, o efeito é diferente. Então, Paulo vai falar no versículo 16 que não pode se comparar o que a dádiva do Cristo que ele deu, esse sacrifício, com as consequências do pecado que Adão fez ali no Éden. Então, em Adão nós temos condenação e em Cristo nós temos justificação. São coisas muito diferentes. E o resultado também é muito diferente entre a obra de Adão e a obra de Cristo. Em Adão, a morte reinou. Em Cristo, nós temos vida e reinamos sobre a morte. O versículo 17 vai trazer isso para nós. Que em Adão a gente é escravo de um rei severo, que é o pecado, a morte. Ela é a nossa rainha. Enquanto não estamos em Cristo, ninguém vence ela. Mas em Cristo, além dele vencer a morte, ele nos traz para reinarmos sobre a morte. É isso que Paulo escreve aqui, que a gente vai reinar em vida. Reinar em quê? Reinar sobre a morte. Olha só, a morte reinava sobre nós em Adão e agora nós reinamos sobre a morte em Cristo. Essa comparação ela é muito importante porque Jesus não é uma nova figura de Adão. Em Adão nós estamos aqui, em Jesus não dá nem para pegar na câmera, nós estamos lá. Então o novo Adão, vamos dizer assim, que é uma comparação que Paulo faz, ele traz aqui essa distinção para a gente ter bem claro que, olha, em Cristo é muito maior, o Cristo é uma nova criação muito mais aperfeiçoada, não é um 2.0, é um 1.000.0. Então ele fala assim, olha, se em Adão a morte reinou, em Cristo não é que a vida reinou, é que a gente vai reinar com Cristo sobre a morte. É uma versão muito melhor. Então a natureza do ato, o efeito do ato e o resultado do ato de Cristo é muito superior ao ato de Adão. Não há comparação. E aí Paulo no versículo 18 a 21, para acabar o capítulo, ele vai comparar Adão e Cristo de uma outra forma. Aqui é feita uma confusão muito grande do que Paulo falou, né? Que Paulo vai dizer o seguinte de forma literal: a lei, ao invés de trazer santidade, trouxe mais pecado. É muito simples. Se você é pai de uma criança, eu vou te dar um exemplo que vai trazer à luz o que Paulo está dizendo aqui. E quem não é pai, se vira aí. Mas se você chegar para uma criança, ela está brincando com vários brinquedos. Aí você vê um brinquedo que ela não está brincando, ela está desprezando, sabe? E aí você pega aquele brinquedo, coloca em cima da mesa e avisa para ela: esse brinquedo eu não quero que você brinque. Esse brinquedo, inventa alguma coisa, esse brinquedo é especial, ele não é bom você brincar, ele é meio perigoso, ele tem algo aqui que eu não gostaria que você brincasse. E você sai da sala. A partir daí, essa criança tem grande chance de começar a brincar com o brinquedo que você proibiu. Foi isso, mais ou menos, que aconteceu ali no Éden. Quando Deus tinha dado todo o jardim para Adão e Eva, mas aí quando Deus falou dessa árvore que não pode comer de todas, mas dessa você não pode. Aí abriu a lei que Deus trouxe ali, criou a vontade.
em Adão e Eva de comer aquela árvore. Então, a lei, que na verdade ela é santa, a lei não é ruim. E é isso que Paulo vai argumentar daqui para frente. A lei não é ruim em si. A lei está revelando o caráter de Deus. A lei é santa. A lei é perfeita. Só que quando se revela o caráter de Deus numa condição pecaminosa, que Paulo está trazendo assim, a gente está em Adão, nessa condição pecaminosa, ela só nos faz pecar mais. Assim como uma criança vai brincar com o brinquedo que não pode, ou o brinquedo que está na mão do outro. Eu tenho mais duas observações para fazer no final desse capítulo que eu acho que é importante. Por causa do final desse capítulo, muitos quiseram interpretar que Paulo era universalista. Porque se você pegar o silogismo que Paulo está fazendo aqui, você pode chegar ao universalismo. Se você cortar só esse trechinho. Porque Paulo vai falar, olha, se por um só homem entrou o pecado, quanto mais por um outro, por Cristo, vai superabundar a graça, né? O ato de um homem nos levou à morte, o ato desse homem é muito maior. A gente acabou de falar sobre o segundo ato, que é muito maior. Então você pensa o seguinte, ok, se a interpretação é que nós estávamos em Adão e pecamos e ficamos com a morte em Adão, em Cristo, toda a raça humana também vai ser salva. Então, no final das contas, o que Cristo fez é muito maior do que Adão, então todo mundo vai ser salvo. Essa é a lógica quando você faz esse recorte. Agora, um dos princípios de interpretação, e é por isso que eu dou aula de princípios de interpretação, e eu faço isso o tempo todo, você tem que acompanhar a gente no nosso canal, porque o tempo todo eu estou dando lives, webinários sobre interpretação. Um dos princípios é que você só interpreta alguém, um texto bíblico, à luz do que ele falou no todo. Então, o todo interpreta a perícope e a perícope interpreta o todo. Então, esse é o primeiro argumento que está errado aqui. Você tem que interpretar todo o pensamento de Paulo, não só o capítulo 5, ok? Você tem que entender o que Paulo está desenvolvendo aqui. Então, quando a gente vai ver as duas comunidades representadas aqui, a gente vai ver que a primeira comunidade está em Adão por nascimento. E como ele é o primeiro homem de forma representativa, nós estamos nele por nascimento. E aí vai entender por que Jesus teve que ser filho do Espírito Santo com uma mulher, porque pelo jeito viria ali através dos homens, da descendência do homem. Então, isso é algo até bem complicado, outra discussão que tem, se a gente recebe o pecado original através do sêmen ou através do contrato, mas nós estamos lá literalmente porque somos descendentes de Adão. Mas nós estamos na comunidade de Cristo porque nós estamos pela fé como descendentes. Nós somos descendentes de Cristo, mas somos pela fé. São duas condições bem diferentes que Paulo está deixando claro aqui. Outra coisa é que fica muito claro em Romanos 5,17 que não são todos que vão reinar, mas quem recebe de Deus a imensa provisão da graça. Então ali, Paulo está deixando bem claro que é um grupo que vai reinar com Cristo e não todos. Ali, outro texto, ele está dizendo que é um grupo. Outra coisa, ao longo da carta de Romanos, Paulo está deixando bem claro que a justificação acontece pela fé. E não adianta você agora, nesse pedaço da carta, falar que não precisa da fé. Então, a fé é a condição de sermos justificados. Nós somos justificados pela fé. Aliás, Paulo abre essa carta lá no começo, no capítulo 1, dizendo que o justo viverá pela fé. E essa fé que vai nos justificar. Então, você tirar tudo que Paulo falou nos 4 primeiros capítulos e falar que agora o que Cristo fez não precisa nem de fé, isso aí é deturpar a intenção do autor, o que Paulo está escrevendo. E por último, a gente vai ver claramente que a ira de Deus vai ser derramada sobre todos aqueles que permanecerem em rebelião e também que esses perecerão, capítulo 2, versículo 12. Então, de forma clara, em todo o contexto da carta, se você ler toda a carta, você vai ver que não tem a salvação universal. O universalismo é uma deturpação da intenção que Paulo está querendo colocar aqui na carta aos Romanos. E aí eu queria trazer o meu segundo ponto aqui, que é fundamental. Muitos vão colocar, principalmente porque Jesus falou, olha, estreito é o caminho
para a salvação e largo é o caminho para a perdição. E aí as pessoas interpretam como estreito no sentido de que só alguns vão ser salvos. No final das contas, olha, alguns colocam que é só 100 e poucos ali, aquele número que Apocalipse vai dizer, é pouquinha gente que vai ser salva no final das contas, que vai passar. E é lógico que lá eu já interpreto no meu outro texto, que a gente vai dizer, que ali o estreito tem a ver com Jesus, não é com muita gente que vai ser salva, é só uma pessoa que vai levar a salvação. Então, estreito é o caminho, é estreito no seguinte, que é só em Cristo, ele é o caminho, e não são vários caminhos, no sentido, várias pessoas podem levar a salvação. Ali é o melhor que a gente pode traduzir do texto. E que aqui Paulo está dizendo que muita gente vai ser salva. Alguns teólogos muito sérios da linha calvinista vão dizer que, na verdade, a grande maioria vai ser salva. É isso que Paulo está dizendo. Que se por Adão nós fomos condenados à morte, em Cristo, quando a pessoa recebe as boas novas, essa é a importância da gente anunciar as boas novas. Todo aquele que é discípulo tem que falar as boas novas, porque é uma promessa de Deus aqui no texto, e isso é claro, não universalismo, mas que muitos serão salvos. A maioria da humanidade vai receber as boas novas positivamente. Sempre vai ter quem recebe negativamente, porque o egoísmo é muito forte. Mas o poder da graça imputada em Cristo Jesus na cruz, ela é muito poderosa. Então essa é uma segunda palavra que eu queria trazer. Olha, aqui no texto, o que o texto está dizendo é que grande multidão, incontável, tanto que pode ser até traduzido como todos, né, serão salvos, no sentido de que essa graça, a graça que nós temos e a graça que Paulo está anunciando, ela é tão poderosa e muito mais forte e maior do que a condenação que Adão trouxe. Queridos, que notícia boa! Só os religiosos podem achar isso ruim. Olha só, o que Cristo fez e o que Paulo está anunciando é algo poderoso. As boas novas é o poder de Deus para a salvação. E esse poder está sendo derramado na humanidade a partir da cruz de Cristo e da ressurreição, e você pode receber, os seus familiares podem receber e poderão ser salvos, e toda a sua comunidade, todo aquele que você ama. Então anuncie as boas novas, porque é promessa de Deus, é revelação de Paulo aqui, que a grande maioria vai receber e entender a fé. Sempre terão os que não vão receber, mas Paulo está dizendo que a obra feita em Cristo Jesus é muito mais poderosa do que a obra feita em Adão. Deus te abençoe e nos vemos no próximo estudo.